Olá, gente, bem-vindo ao curso completo Mobile Dev, no curso onde você vai aprender Flutter e Dart. Aqui quem está falando é Ulisses Ren, do canal Jovem Dev. E dando continuidade hoje à aula 4 de Flutter, a gente vai falar um pouco mais sobre os widgets do Flutter, que na verdade são os widgets básicos, não são todos, mas são os principais ali, tá? Espero que possa ser bem útil para vocês, beleza? Bom, esse é o slide, né, da aula e a gente vai falar sobre os widgets básicos. Então, quais são esses widgets básicos que a gente vai estar falando? A gente vai falar do container, do center, do text, material app, scaffold, app bar, column, row, stack, pad, icons, button e o text field. O último ali, que é o stateless, stateful, less ou stateful, stateless, é a maneira como os widgets se comportam no Flutter. Eu deixei ele até por último ali, porque aí a gente vai ver que dá pra gente fazer algumas coisas com o stateless, muitas delas, e a gente vai ver que por padrão muitos widgets são stateless, né? Mas aí a gente vai aprender o stateful, o porquê de stateful, o que, né, a gente vai definir melhor isso para quando a gente estiver falando, alguém falar, esse widget precisa ser stateful, a gente saber o que é, não ficar se perguntando e nem nada desse tipo, beleza? Bom, o primeiro que a gente vai falar, né, vai ser esse widget de container, né? O que a gente consegue fazer na nossa aplicação com o widget de container? Todos esses desenhos que vocês estão vendo aqui, né? Com canto arredondado, com borda, que é o caso desse daqui, totalmente redondo. Eu preciso de um widget que seja totalmente redondo. Consegue fazer com borda, sem borda. Eu quero fazer um painel, né? Como se fosse um painel aqui, um lugar para mim adicionar as coisas aqui do meu app para organizar. Você pode criar um componente assim com a gente chama de avatar, né? Que poderia ter um ícone aqui dentro ainda, né? E aí aqui os widgets de text, aqui outras informações, outros ícones pequenos, botões de ação, enfim. O container ele é muito utilizado para esse propósito geral. Ele é um container de uso geral para muitos propósitos. O legal do container é que ele tem algumas coisas próprias dele, beleza? E aí a gente vai ver, alcançar alguns desses objetivos aqui do container, fazendo uso das propriedades dele, né? Dessa aula aqui, desse slide aqui, ó, um que eu quero fazer, né? A gente não tem tanta propriedade para falar, a não ser mostrando ali. Não tem muito o que desenhar ele, que é o caso do Material App, né? Que é o widget que é uma boa prática a gente utilizar ele como widget central, porque ele favorece o nosso app ter navegação, favorece o nosso app, né? Navegação que eu falo é você criar duas páginas na sua aplicação e você precisa ir de uma página para outra. O Material App ele acaba já tendo bastante coisas para isso. E esse nome Material, né? Material, que é da Google, que é responsável por isso, é referência a um design, eu já disse, vou continuar dizendo, é um conceito de design da Google que é desenvolvido, difundido na comunidade, né? E no Flutter é amplamente utilizado. O Material Design já está na versão 3, mas ele tem a versão 2, né? E agora tem a versão 3 também, já quase que nativo, quase todos os widgets, botão, input, app bar, enfim, todos esses widgets que mostram o desenho, eles já tem esse layout, esse designer já difundido, né? E o Material App também tem algumas outras coisas ali que a gente vai vendo conforme o uso. Não dá para, acho que ficar uma aula falando só sobre o Material App é desnecessário, pelo menos para agora. Eu prefiro que a gente vá crescendo o conteúdo da aula e o conhecimento desse widget também, né? Uma boa prática a gente vai seguir, vai ser lá no Run App a gente já definir um Material App, né? E a partir do Material App a gente ir definindo a nossa aplicação e conhecendo também as aplicabilidades desse widget, beleza?
Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui agora a tela do Natan, né? E aí a gente vai vendo o uso do container e aí depois a gente chega aqui no center também, tá? Mas aí a gente vai no passo a passo tentar reproduzir esses containers que a gente fez aqui, tirando dúvida e conhecendo um pouco mais do container, beleza? Então vou compartilhar aqui a tela do Natan aqui. Quando quiser, Natan. Vocês estão me Já tá ouvindo, né? compartilhando já. Não, beleza. Ó, pra você ver, essa daí foi o da aula passada, né, que a gente fez. Isso. Se você quiser, já tá rodando no emulador ele? Não. Vou colocar aqui. Uhum. Enquanto o emulador sobe, se você quiser fazer comitar ele e tal, dar um git aí, a gente comita tudo. Vai fazer uma outra branch? Essa tá de polimorfismo, pula pra, Ah, não, aí não tem, né? não. Aula. Coloca Flutter barra aula 2 que foi, né? Na aula, foi aula 3, né, que a gente fizemos isso daí, isso. Flutter, aula Vai criar 3. uma? Pode criar uma. Flutter barra Barra aula 3. aula 3. Isso. Aí você dá um commit aí. Vai. Qual que vai ser o commit? Ah, é a apresentação dos widgets do Flutter. Acho que foi alguma coisa mais ou menos assim que a gente fez. Olha que interessante como que fica commit, confirmação. Bom, bacana. Agora vamos ali nos arquivos ali. Isso. Aí na lib aí você vai criar outra main. Dentro do lib, você cria. Na verdade não precisa ser outra main. Por causa que não dá para ser dois arquivos com o mesmo nome. Sim. Coloca aula 4.dart. Para você ver, né? Como eu disse, esse negócio de colocar o nome de main.dart é mais uma convenção do que uma nesse. Tipo, nossa, tem que ser assim, senão não funciona, sabe? Uma obrigação, né? Não é uma obrigação tal. Eu vou fugir um pouco assim do contexto da convenção, até porque nós estamos a nível didático, né? Então isso seja frisado, quem está vendo as aulas, que acompanha as aulas realmente. Porque a gente acaba saindo um pouco assim, só pra gente. Imagina, eu ficar toda hora criando um monte de main.dart ou criando um monte dando um monte de Flutter Creation, daqui a pouco o computador do Nathan tá cheio, o GitHub tá cheio, enfim, tá tudo cheio. Tanto Flutter Create só para a gente tentar seguir uma convenção. Acho que na aula a gente pode sair fazendo a vertente somente para ensinar o conteúdo, né? E aí quando a gente começar a fazer um app mesmo, a gente vem para essa ideia de fazer na main e seguir essa convenção, né? Não é uma obrigação, mas é uma convenção, acho que é legal. Quando você chega no outro app, você já sabe que você vai direto no arquivo main, sabe? É bem padrão a gente ir com o arquivo main e já tentar procurar alguma coisa ali, beleza? Aí a gente vai começar aí, então a gente precisa criar um void, né? Um void main. E aí para a gente rodar uma aplicação em Flutter, a gente precisa do run a app. Isso, ó. Que aí ele já vem do material, né? E aí a gente vai colocar um material app. Material app. Bom, como eu disse, esse Material App ele tem é possível, né, tá utilizando nele ali algumas outras coisas e tal, mas esse não é o intuito mostrar isso agora, tá? Então a gente vai deixar assim por enquanto. A única coisa que a gente precisa colocar no Material App é a home, né? E aí se a gente quiser também, a gente pode pôr a propriedade title. Que é a propriedade title? Sabe quando a gente está navegando no aplicativo no Android? Isso você pode dizer com certeza. E a gente vai mudar de uma aplicação para outra, aí ele
mostra um monte de janelinha ali da aplicação, quando clica no quadrado ali, o Nathan. Esse aqui? Isso. É. Apesar que esse daí mesmo não tem nem o nome das aplicações, tá vendo? Então não tem Android que Só o não. símbolo, só. Só o símbolo que é o ícone. Mas geral que o Material App ele tem uma propriedade chamada title, né? Que a gente coloca para esse propósito só, tá? Tipo, e provavelmente na web ele tem algum outro comportamento, mas eu desconheço. Mas O coloca ali. title na web, se eu não me engano, é a da aba, né? Lá em cima. Provavelmente ele fica ali Da aba. na O aba. nomezinho da aba. Provavelmente ele fica ali em cima. E aí no aplicativo Android ele ficaria ali em cima do. Ou embaixo, eu já vi alguns prints. Ele ficaria ali para você definir o nome. Mas pra você ver, é algo que é bem sutil. Por dúvida, o title você coloca o nome da sua aplicação real. Né? Então coloca title, aí vamos colocar aula 4. Aí, se eu não me engano, é uma string. Você vamos primeiro ou vai ser o title mesmo? Não, vamos pro title primeiro. Uma string. Então, Aí você põe em aspas duplas. Aí não precisava das chaves. Mas tá suave. beleza. Do parênteses, quer dizer. Isso. Beleza? Porque aí não. Aí a gente pode colocar agora a home. Né? E aí na home a gente pode colocar, por exemplo, coloca um container. E aí a gente vai definir a cor desse container para branco. Colors. Ponto white. Era colors ou era colors? Colors. Né? Ponto white. Isso. Aí a gente vai colocar um child nesse container que vai ser outro container. Né? E aí deixa eu só verificar a cor do que a gente tinha. Vai colocar um azul clarinho. Coloca color. Né? Baby Blue. Baby blue aí. Não vai ter baby Tem blue, não. não. Então põe blue accent. Não. E aí a gente vai definir uma altura e uma largura, tá? Para esse container. Um height e um width. Isso, um width. A gente coloca... Põe 300, acho que é tranquilo. E o height coloca 100. Bacana. Vamos rodar esse código. Eu acho que vai faltar o center, né? Vamos ver. O tamanho pegar, não sei. CD Flutter. Pelo que eu lembro, não respeita, né? Ele preenche todo o espaço. Uhum. Aí você dá um Flutter Run e coloca o aula 4.dart. Sim. Não, peraí. Tá dentro da lib. Isso, tá dentro da lib. Não foi? Não. Como que não tá achando? Tá falando que não foi encontrado a aula 4. Falando que o arquivo. Dá um ls aí. Tá aí, né? Aqui, ó. Bom. Então faz o seguinte, renomeia o outro para aula 3 e esse aí para main e vamos acabar com esse problema. Deve ser por isso. Coloca o main para aula 3. Tem algumas linguagens que não permitem você mudar, né? O nome do arquivo de main. O nome do arquivo você vai conseguir renomear. Mas aí Mas você não vai o conseguir código- o código não vai olhar para outro arquivo que não seja ele, entendeu? Entendi. Tipo que nem ele tá acontecendo agora. Se a gente quiser rodar só o Flutter Run, a gente precisa ter o arquivo main.dart. Pra ele poder ler. Isso, para ele poder ler. Isso aí você comenta, Nathan, pode comentar e deixar. Isso é dos testes. Na verdade a gente podia até excluir, mas depois a gente reescrói. Aí você roda só o Flutter Run só agora. E aí pode estar... ele já achou já. Aê, bichão. Tava de brinks,
ver agora. Então, tava lendo hoje sobre os containers, que por exemplo, o Material App, o Run App, ele faz o quê? Ele vai pegar o widget e falar assim, ó, você precisa ser do tamanho da tela. E ele vai passar isso para baixo. Quando chegar o container, ele vai passar isso para baixo e falar, ó, você também precisa expandir ao máximo ao tamanho da tela. Né? E você está vendo que ele ainda continuou essa ideia de estar passando isso daí para baixo. Né? Inclusive, eu pensei que ele realmente ele ia brecar, mas isso é um comportamento natural do container. Né? Em alguns casos, o container ele tenta tomar... Na verdade, isso é uma relação bem engraçada no Flutter, que depende muito de quem o container é filho. Né? Vamos supor, no center ele vai começar a respeitar. Né? Então, na verdade, você poderia colocar até o container ali que está na linha 8 dentro do center, só ele. Né? Para ele poder ter essa quebra aí de constraint, né? De restrição. Porque a restrição do container, por mais que a gente esteja definindo ali, ele não está respeitando. Aí você colocar num child. Pronto. Aí vamos rodar agora. Era Dá um Shift relevo, R, né? Shift R. Aí. Aí, ó. Agora ele Agora ficou. foi. Porém, ele ficou, né, ficou ali centralizado e tal. Uhum. Mas aí a gente conseguiu tirar essa restrição que o pai vem passando para o filho, né? Sim. A gente teria outras maneiras da gente conseguir alcançar isso sem precisar usar o center, né? Mas não é o propósito da aula agora. Eu estou só mostrando como que a gente vai pegar um container, por exemplo, e conseguir desenhar ele. Depois a gente vem numa aula sobre como posicionar os elementos certinho, sem ter muita dificuldade, tá? A gente vai agora colocar a borda no container, esse container azul. E aí tem uma propriedade do container chamado decoration. Isso. Decoration. Aí a gente vai usar o box decoration. É bem intuitivo, né? Aham. Decoration. Sim. Não, aí não. Aí fecha esse lerp aí. Aí abre e fecha parênteses. Isso. Aí, o que acontece? Quando a gente usa um container e define um box decoration, o color tem que vir para dentro do box decoration. Então, quebra aí uma linha. Aí vai lá no color e desce ele para baixo. Ah, aquele color ali mesmo. Aquele color ali mesmo, você põe ele para baixo. Isso. Aí, beleza. Aí a gente pode colocar agora um border. Isso. Aí, primeiro a gente pode colocar um border radius. Ali na propriedade também a gente coloca um border radius nele. O nome da propriedade ali, tá vendo? Quando tá só border, coloca border radius. Border radius. Isso. Aí coloca ponto. Nesse agora Vai ser ponto. Ponto. A gente coloca all. Aí agora a gente coloca radius ponto circular. All eu vou pegar de todos os lados, né? Uhum. Aí a gente pode definir um valor, que aí ele vai começar a criar uma borda arredondada no nosso container. Sim. Então coloca 5, dá aquele reload. Xoxo. É muito pouco. Ficou muito 50. pouco, né? 20. Coloca 50, aí agora vai ficar... Aí, melhorou. Aí Parece sim. ficou um pouquinho melhor, né? Mas ficou mais agradável, né? Parece um comprimido. Isso, parece um comprimido. Agora é o seguinte, vamos deixar ele redondo. Ou a gente, na verdade, em vez de você deixar 50, deixa algo em torno de 15, 20, que eu acho que fica legal.
Aí, bacana. Aí agora a gente vai colocar uma borda nesse container, né? Pra gente ver como que ele vai ficando. Aí a gente coloca o border pontual. Pode pôr o border ponto. E aí vamos rodar e ver como que vai ficar. Vai colocar a cor? Não. Aí se você quiser, se você quiser colocar alguma outra cor aí. Ah, mas vem a Preta. cor preta, padrão? Ele vem a cor preta padrão. Aí se a gente quiser mudar a espessura, a gente coloca o IDEF para 5, por exemplo. Que aí você já vê que Dentro ele do vai. border. Dentro do AL, aí a gente coloca o IDEF. Ô, Lil, Sim. rapidinho, eu só esqueci qual que é a diferença do border radius pro normal de baixo. Da Tá. minha O radius é o que faz o arredondamento curvatura. do que a gente chama de borda, né? A borda, essa borda aqui é a ideia do canto, sabe? Como é que a gente fala quando é algo que passa assim? Como se fosse uma cerca. Não é a cerca, eu esqueci o nome agora. Mas enfim, é as extremidades do elemento. O border radius, aí ele arredonda as extremidades sempre na ponta, né? Certo. O border mesmo, ele define uma cor para a borda Da geral, borda. tá vendo? Ó? Ah, pode crer, saquei. Tanto é que coloca a color aí agora, ô, Nathan, coloca vermelho. E aí você vê que o border radius é aquele que está fazendo o arredondamento. Tanto é que o radius tem essa ideia de arredondamento mesmo, tá? Então o N14 faz arredondamento e o de baixo cria a cor da borda. Isso, a cor e a espessura também, tá? E a espessura, fechou. Isso. Tanto é que o IDEF ali criou a espessura, não foi, Nathan? Foi. Ó, tá vendo? Ah, entendi. Aí com isso a gente já criou esse container. O que a gente vai fazer aí agora, tá? Eu já vou começar a falar do column. A gente falou na aula passada, e aí eu vou falar de novo. O column serve justamente para a gente colocar um elemento embaixo ou em cima do outro, sabe? Tipo, ele vem sempre de cima para baixo, né? É o fluxo natural de um container. Então ele pega o primeiro que está em cima e o próximo que está embaixo. E assim ele vai. Tá? E o legal do container é que ele para esse fluxo aí que o Material App vem de forçar o container sempre se expandindo o máximo que ele puder, tá? Ele desce isso para os seus filhos, o Run App ele vai falando, ó, você fica do tamanho da tela. Aí a gente colocou o Material App ficou do tamanho da tela. Aí chegou no Home, a gente pôs o Container White. Aí ele falou pro Container White, tipo, passando essa restrição, ó, fica do tamanho da tela também. E aí a gente colocou o outro container azul e ele também precisou ficar do tamanho da tela. Por quê? Essa restrição foi passando do pai pro filho, até o último filho que fosse. O center, ele não passa essa restrição, entendeu? O center para nele essa restrição seja do tamanho da tela, entendeu? Porque o center tá do tamanho da tela. Só o center, ele não passou isso para baixo. Ou seja, ele não passou isso pro container azul. Entendeu? Mas dá pra você ver que engraçado, por mais que a gente colocou o width e o height, dependendo do componente do widget que a gente tá, ele não respeita essa restrição. E o que isso significa? Por mais que a gente defina um width e um height, a gente vai ficar meio que preso nisso por causa do que o pai define. Né? Depois a gente vai ter uma aula só sobre layouts, para explicar bem sobre isso daí. É um entendimento que eu peguei recente, mas eu achei algo assim muito fantástico e fenomenal. E aí é algo que vai levar uma aula, ou de repente até mais, para explicar melhor isso. Mas eu já vou ir falando para vocês não ser pego de surpresa, mas vocês já conseguiram ver o comportamento. O bom é que não é algo só teórico, não é algo que, caramba, o Ulisses está falando aí 3 dias sobre restrição que está passando do pai para o filho. Não, vocês viram que o container azul ele realmente não pegou esse tamanho que a gente definiu, sem antes, até o Google falou, poxa, a gente vai precisar colocar o center. E aí a gente colocou o center e isso aconteceu, entendeu? E aí o que a gente vai fazer agora, tá? A gente clica ali no center ali, Nathan, a gente vai mudar o comportamento dele. Você dá um Ctrl ponto ali no widget center. Aí a gente vai colocar aí, ó, swap with column, wrap with column, E aí no center você vai dar um clique de novo no center e mandar remover ele. Ctrl ponto e remove this widget na última opção. Isso. Beleza. Aí agora roda de novo, vamos ver como ficou. Que aí agora não precisa estar centralizado.
né? Tá vendo? Ele ficou lá de cima para baixo. Ah, agora eu compreendi. Entendeu? O column, tanto o column quanto o center, ele para essa restrição. Tanto é que se você tirar o column daí de novo, essa restrição, esse widget ele vai se expandir de novo. Tá É, ele ligado? vai ficar tamanho da tela. Por quê? Porque essa Largão. restrição vem vindo lá Isso aí é culpa do Run App, tipo, entre aspas, se a gente fosse culpar alguém, mas por Ele quê? força isso, né? Ele força ele ser do tamanho da tela. Aí ele chega no container ali. Qual container? O branco. Você viu que a gente não colocou nenhum tamanho. Uhum. Entendeu? Aí ele já abriu. Tanto é que se você tirar agora o height e o height, o width e o height do container, ele não vai aparecer nada, porque ele não vai ter tamanho. Entendeu? Ele só aparece se tiver tamanho. No column. Entendeu? No column, no caso. Isso, porque o que acontece? O column ele já para essa restrição que o Run App tá mandando para baixo, entendeu? Uhum. Ele tá mandando, ó, seja todo mundo do tamanho da tela, seja todo mundo do tamanho da tela. Quando chegou ali no column, o column não passa isso pra baixo. Porque o column já é do tamanho da tela, entendeu? E ele falou, não, mano, os meus filhos aqui eu que defino o tamanho que eles podem ser ou não. Fica na sua. Tá vendo, ó? Uhum. Agora tira o height, por exemplo, e aí você roda de novo. Só comenta só, dá um Ctrl alguém. Ctrl alguém não, Ctrl ponto e vírgula, acho. Só a bordinha. Só ficou a borda, A tá bordinha vendo? vermelha. Se a gente, pra você ver, a borda, ele não mostrou o tamanho, e ele só mostrou a Aham. borda porque a borda, se você somar as duas bordas, dá 10 pixels aí, né? Sim. Então por isso que ele mostrou a borda. Se a gente tirasse a borda, ele já não ia mostrar nada. Só esse border, Aí isso, só esse. Aí rodou, você vai ver que ele não vai. Agora ele já não vai mostrar nada, por quê? Ele não manda o filho ser do tamanho da tela. Entendeu? Entendi. Aí a gente já começa a ter um poder sobre o container. Quando a gente encontra, né? Aí é um conhecimento que a gente demora para pegar. A gente tem que ver qual que é um container que não passa as restrições para baixo, entendeu? E aí isso é só com experiência, prática. Quando a gente pensar intuitivamente que um widget devia fazer isso ou não. E não é só isso também. Ah, caramba, então Flutter é programar por adivinhação, tal. Não é isso. A gente também pode ter um pouco de humildade e ir lá ler a documentação e aprender. Caramba, esse widget aqui, deixa eu ir lá ler a documentação. Ah, tá em inglês a documentação. Bom, tô começando um projeto aí de traduzir o site do Flutter, vai traduzir a documentação também. Mas enquanto isso, clica no botão ali do Google Traduzir, traduz. Eu acho que é melhor avançar no conhecimento do que ficar travado porque não funcionou como eu esperava. Eu acho que o não funcionou como eu esperava significa que eu preciso aprender alguma coisa para entender o esperado, entende? Alguma coisa nesse sentido. Aí, Nathan, vamos voltar aí agora. Aí você pode dar um Ctrl Z aí agora, nesses dois. O rate pode deixar sem. Não, o center tira, dá um Ctrl Y aí. Ou isso. Aí agora copia esse container que a gente vai criar um outro container agora. Isso, embaixo desse outro. Aí você coloca esse container da cor vermelha, sem borda. Dentro Dentro da column. Dentro column. desse array aí, né? Dessas chaves aí. Aí a cor coloca red dele. Deixa ele sem borda. E o board radius, a gente coloca o circular 50. E aí também a gente coloca ele do mesmo tamanho, tanto a largura quanto a altura a gente deixa do mesmo tamanho. Agora deixa a largura. Isso. A cor do Não, deixa a largura do mesmo tamanho. O width e height ali, ó. 20. mas já tá. Não, do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho um do outro. O width e height. Ah, tá. 300, 300, você disse? 300, 300, 100, 100. Aqui também? Não, só nesse daí agora. Só nesse vermelho. Eu vou ver como que ele vai se comportar. Acho que o tamanho dele está muito grande, ou a gente teria que aumentar o circular, porque a ideia é meio criar ele todo redondinho. Deixa 50, 50. Que aí ele fica como o width é 50. Apesar que a gente poderia aumentar a circular ali também, faz sentido. Era melhor aumentar a circular. Aumenta a circular.
Tá parecendo aquelas Acho que piadas. coloca O que que é um pontinho vermelho incenso. na tela? Pronto, sem erro. Né? Aí tá parecendo aquelas piadas. O que que é um pontinho preto na tela? Um ponto vermelho. É o Aí, container. ó, o sol aí, ó. O sol. Ninguém pode falar que não é, né? Ó, beleza, a gente fez duas coisas. É, E aí a gente poderia definir ali dentro desse container, por exemplo, o container azul ali agora define um child. Tchau demais é primeiro, Depois, né? depois do decoration. Não, põe. Pode pôr isso, pode pôr aí. Ou no Pode fazer. final, tanto faz. Depois se ele reclamar, nós Ah, ajusta. Coloca um outro container agora. Faz o seguinte, copia o container vermelho e cola aí. E aí só coloca o tamanho para 50. hum, Não, não, não. Copia. Não recorta, só faz uma cópia dele mesmo. Aí deixa ele 50, 50 e 50. Aí vamos ver agora como que ele se desenha aí dentro. não entendi. Mas ele ainda ficou. Ele ficou. Ele pegou toda a largura. O height ficou 50? Ficou tudo 50. Pera aí, ó. Oxe, ficou tudo 50, né? Vixe, Ah, entendi não, nada. não era nesse container, não. Pera aí. Ah, dentro do círculo? Colocou bem Ah, junto. pera aí, tá alguma coisa errada aí. Não, eu coloquei dentro do outro container. Do quadradinho. Por causa que o shield tá ali em cima ali, aí eu tô. Aí eu perdi um pouco a ideia ali. Você quer que Ah, coloque mas. em qual? Não, então, o estranho é que ele passou a restrição ali, ó, do rate pro container, tá vendo? Então, ele não ficou. Era pra ele ter ficado pequenininho. Pequenininho aqui, ó. É, Tá vendo? ter Olha o ficado tamanho que era pequenininho. pra ter ficado. Ficado ali, né? Aham. Olha lá. Ó, pra você ver, o container, ele passou essa restrição para um outro container, e aí ele ficou o idef e o rate, ele teve que respeitar, né? Aham. Então para a gente conseguir alcançar essa proeza de colocar esse container aí dentro, a gente vai ter que colocar uns limitadores que poderia nos ajudar para isso, né? Mas não é o intuito da aula, até para não ficar muito confuso. É, e aí essa aula acabou ficando um pouco sobre restrições também, né? De que a gente, embora parecesse que fosse intuitivo, não parecia que, poxa, não está tendo mais restrições mandadas para baixo, então eu vou colocar aqui nesse container aqui para ele colocar, enfim, para ele colocar uma bola aqui, ele vai colocar. Mas a realidade é que quando a gente vai testar mesmo, ele não acontece isso, porque o container, ele pega as restrições dele. Qual que são as restrições? Restrições é o quê? É o que define altura e largura, só para ficar conceituado, tá bom? E aí, ele recebe essa restrição e define para o filho. Isso é uma característica que a gente já pode pegar e ir levando do container, né? Então, o container, ele vai pegar a sua largura e a sua altura e vai falar para o filho dele, falar, ó, você precisa ser desse tamanho. Não é o tamanho que você quiser. Entende? Tanto é que ele não respeitou o tamanho do nosso container vermelho, que era para ser uma bolinha pequena, e a gente tentar deixar ele ali arredondado no canto, né? A gente não conseguiu fazer isso, então. E aí como que a gente poderia resolver isso? Lembra que o column ele quebra essa restrição, né? Uhum. Então, ó que loucura. Pega esse vermelho aí, ó, dá um contraponto nele e coloca ele dentro de uma column. Esse aqui que tá aqui Esse dentro? vermelho que tá dentro do azul, é. Não, 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 melhor assim não, dá um No contraponto. contraponto. Que aí já Verdade, faz. já vai automático, né? E aí a gente quebra essa restrição que vem do pai, tá vendo? Que o container define pro filho. E aí, ó que diferença agora. Uau! Tá vendo? Aí a gente consegue, a partir disso, fazer o quê? A gente consegue limitar essa restrição.
Entendeu? Falou assim, ó, essa limitação, essa restrição aí fica para lá. A coluna, a gente ainda tem 5 minutos, você vê que ficou centralizado aí. Aham. No column tem uma propriedade chamada main-x, né? O que é um main? O column é de baixo para cima, Sim. então esse é o eixo principal. Main-axis, axis é eixo e main é principal, eixo principal, né? Na vertical, assim, né? Mesmo, bem na vertical. E aí, o main-axis que vem padrão é o center. Então, por isso que ele vem centralizado, entendeu? Mas aí a gente pode pegar e colocar o main-axis para ele ficar no start, por exemplo. Então, vai ali no column ali, tem a propriedade children. Coloca a propriedade main-axis. Antes do children, tem que ser antes. É a propriedade do column, no caso. Isso, é uma propriedade do column. Entendi. Main-x aliment, né? Que é o alinhamento do eixo principal. Aí a gente pode colocar end, que aí ele vai ficar no final, ou start, que ele fica no começo. Mas aí você roda para ver. Opa, peraí. É o main, é o eixo. O main-x ali a gente é de cima para baixo, né? Main-x Ellen? Agora me pegou, hein? Ele tá pegando o end, né? Ele vai ficar aqui no final, no caso. No finalzinho. Uhum. Como você mudar. Então nesse caso seria que ser o cross. O cross que faria ele ficar de um pro outro. Então seria o main x cross? Tem o cross axis aliment também. É cross-x. É. Isso, esse mesmo. Aí agora sim, coloca no end. No end. Vai ficar os dois no último. Fica no cantinho, né? Tá vendo? E aí, ou a gente poderia deixar o cross, né? Que aí o cross é o eixo que cruza, né? Então, pra você ver, pra gente poder andar com o item na vertical, né? A gente precisa usar o cross x element, ou seja, o alinhamento do eixo que cruza, do eixo cruz, né? Que a gente poderia chamar do eixo X, né? Então, coloque ele como start, pra gente ver como que fica. Bem intuitivo, né? Como ele vai ficar. No começo. E aí a gente poderia deixar o outro main center mesmo, ou deixar ele sem, que aí ele já vem center padrão. Não, ele não vem alinhado não. Eu acho que se você colocar o cross, ele... Tem que colocar o main também. Coloca o main, volta lá. Vamos ver. É isso mesmo. É isso mesmo, ó. Você coloca o cross, a propriedade dele muda já. Isso, aí ele muda. Mas só que aí pra ele ficar alinhado no outro eixo, no eixo principal, aí precisa deixar aí center também, porque diferente do que eu falei, né, e aí eu peço desculpa, aí ele vem como start também. É o padrão dele. Agora sim, ó, tá vendo? Aí a gente poderia pegar esse container agora e dar um padding nele, que o container já tem essa propriedade padding. Pode pôr ali embaixo do height. Você dá um pad, sei lá, de 20 pixels. Aí ele vai ficar o pad. Aí a gente vai colocar o edge insets, né? Bom, a aula tá acabando. A gente continua essa aula amanhã, nesse ponto aí onde falou, tá, Natan? E é isso. Bom, agradeço a atenção de vocês. Essa aula foi um pouco correria, mas é isso. Tamo junto. Amanhã a gente se vê, tá, mano? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Até amanhã, boa noite. Amém. Falou. Amém. Falou. Bom, vocês que estão aqui na aula, muito obrigado pela atenção. Essa aula foi um pouco corrida, alguns conceitos muito novos, um pouco de dificuldade eu tive aí também, mas é isso. Eu tenho confiança no que eu estou fazendo. E eu pretendo terminar o curso nesse nível de aprendizado contínuo junto com os alunos e debugando o Flutter no dia a dia também. E é isso. Se você gostou da aula, deixa a curtida. Se você não gostou, deixa o dislike. E é isso. Agradeço. Uma boa noite. Tchau, tchau.